Na preparação você não pode chutar. Nunca. Na preparação você precisa ser 100% verdadeiro consigo mesmo. Se você está de frente para uma questão e vai tentar alguma coisa para ver se acerta, um chute, é melhor nem fazer. Bom dia, moçada. Quem fala aqui é o Bruno Lopes. Eu sou o Bruno Werneck. Hoje a gente está desfalcado, né? Faltou o Bernardo, mas vamos lá. Aqui é o podcast 800 no Enem e aqui a gente vai discutir estratégias para que você consiga o 800 em tempo recorde, não é isso, Bruno? Isso mesmo. Então, Bruno, o tema de hoje ele foi bem pensado ontem com o Bernardo e é o seguinte, eu preciso estudar tudo até o vestibular? Esse é o tema. Tá, você precisa estudar tudo até o vestibular? Tudo depende do que é tudo, né? Porque o vestibular, né? Você falou no episódio 7, que começa no final do ensino fundamental, ensino médio. Isso. Como que é? Como que o aluno lida com isso? Ah, tá. Tudo, assim, não precisa estudar tudo que é ensinado nos livros do ensino médio. Isso realmente não precisa estudar, né? Porque não cai isso na prova. Cada prova é de um jeito, né? Então, por exemplo, no Enem, mais da metade do conteúdo do ensino médio, o aluno não precisa nem pôr a mão, né? Principalmente se for pensar em exatas. Português é muita interpretação de texto, né? Pouca literatura e praticamente nada de gramática. Acho que a gramática, a impressão que eu tenho é que a gramática do Enem ela é vista na prova de redação. É que eles avaliam se a pessoa sabe gramática. Então, mas também a pessoa não precisa estudar tudo de gramática, né? Ela precisa saber escrever, assim, razoavelmente bem, né? Os professores ensinam técnicas para isso. Aí sobra biológicas. Biológicas definitivamente não cai tudo também. A gente tem alguns estudos, né, que mostram o que cai no Enem com mais frequência. É só a pessoa entrar no site e olhar, mas tem muito disso na internet também. E geografia, história, filosofia e sociologia também definitivamente não é tudo, né? Porque tem muita... O Enem ele foca muito em raciocínio, né? Em contextualização, entender o que está acontecendo. E aí não tem muito espaço para a parte bem técnica, né? Tipo, decorar datas, em química decorar fórmulas. Então não cai tudo, não precisa estudar tudo para o Enem. Né? Então, isso é um fato. Agora, se a pessoa for fazer a FUVEST, aí ela tem que saber a matéria do ensino médio toda mesmo. Tem algumas coisas que caem mais que as outras, mas isso também tem estudos aí que mostram, né? A faculdade, o vestibular tem mais ou menos uma cara assim, do que cai. Se o aluno pegar um estudo desse, a gente tem alguns estudos no nosso site. Se a pessoa pegar um estudo desse, ela entende o que precisa estudar ou não. Mas definitivamente não precisa estudar tudo. Não precisa estudar tudo. Precisa estudar tudo que cai na prova. Que é diferente de tudo que é ensinado no ensino médio. Agora, tudo que cai na prova, a pessoa precisa estudar, dependendo do objetivo dela. Se o objetivo é passar em medicina, por exemplo, que é um curso super concorrido, né, nas universidades públicas, aí a pessoa precisa estudar a matéria toda, que cai no vestibular, seja da USP, da Unicamp, do Enem, enfim. Agora, se o objetivo é uma matéria ali, que é um curso que precisa de uns 720, 700 no Enem, não precisa estudar tudo, não, só estudar aquilo que cai mais, né? Mas isso tudo tem que fazer análise. O que acontece é que muitas vezes... Por que a gente precisa trabalhar muito, precisa estudar tudo, precisa fazer tudo, né? Eu lembro que uma vez eu estava... A primeira prova de física que eu fiz na faculdade, no ITA, não é FMG não, mas no ITA, a primeira prova de física que eu fiz no ITA, tinha uma questão que ela tinha uma linha e o resto da folha era em branco. Né? E era uma questão de vetores, com o assunto que você vê no ensino superior, né? E geralmente, para resolver esses problemas, você precisa de trabalhar com matrizes, né? Se for muito complexo.
assim, todo mundo ficou assustado com aquela questão. Aí o professor falou assim, olha, quando a mente não trabalha, o corpo padece. Só que esse professor era muito tirador de onda, assim, sabe? Ele era meio garotão e tal. Eu particularmente gostava muito dele, porque eu sempre gostei muito de física e ele ensinava de uma maneira bem interessante, eu achava legal. E o pessoal não deu muita bola, porque não ia com a cara dele, entendeu? E começou a resolver a questão. E aí ele deu uma volta na sala, viu um monte de gente lá quebrando a cabeça com a questão, gastando lápis, gastando borracha, e falou assim, olha, gente, quando a mente não trabalha, o corpo padece. E ele tinha falado a primeira vez, eu já fiquei assim, na segunda eu falei assim, não, cara, tem alguma coisa nessa questão aqui que se eu analisar vai sair uma resposta muito rápida. Né? Então, aí eu parei para refletir, né? Botei minha cabeça para trabalhar, botei minha mente para trabalhar. Falei, se tem alguma coisa aqui. E comecei a olhar e tal. E aí tinha na questão, tinha um detalhe lá que se você separasse a expressão em duas e olhasse cada uma delas e olhasse aquele detalhe, aí você via que dava 0. E não precisava escrever, era só explicar. Olha, tem esses 3 vetores aqui, esses 2 vetores, quando fizer essa operação, vão ficar numa direção que é exatamente perpendicular à direção do outro. Então, o produto escalar é 0, por causa disso, por causa da definição. Aí eu fiz assim, né? Escrevi lá rapidinho. E acertei a questão. Mas não é porque eu era mais inteligente que os outros, porque não tem como, né? Você está numa sala de engenharia, ainda mais no ITA, você ser mais inteligente que alguém. Estatisticamente é impossível isso. E realmente não era. Você tinha uns caras lá que eram loucos, entendeu? E esses caras fizeram sem precisar ouvir o professor. Fizeram a questão do mesmo jeito. Mas foi porque eu prestei atenção, né, no que o professor tinha falado e fui refletir em cima daquilo. O que isso tem a ver com essa pergunta de tem que estudar tudo? O trabalho que a pessoa quer poupar de planejamento custa, às vezes, muita energia. Então, você poupa um pouquinho de trabalho ali para entender o problema, refletir sobre o problema e partir para resolver. Você deixa de fazer esse trabalho porque ele é um pouco mais difícil mesmo e a gente, o ser humano, ele só chegou até onde chegou porque a maioria das pessoas tem preguiça de pensar e algumas gostam muito de pensar. Né? Aquelas que têm preguiça de pensar pagam um preço caro por isso e tem que trabalhar para as que pensam no sentido não de trabalhar assim de ser funcionário, mas de ter que se esforçar muito mais, entendeu? Às vezes tem que trabalhar mesmo, né? Na área de tecnologia não, todo mundo tem que pensar no trabalho, mas quando você tem uma desigualdade muito grande, né? Aí essa preguiça de pensar faz muita diferença. E nos estudos acontece também. Se você tem aquela preguiça de descobrir o que vai cair no seu vestibular antes de começar a estudar, só tem um jeito. Ou você estuda na sorte, achando que vai estudar exatamente aquilo que cai, ou você estuda tudo. Só que estudando tudo você perde muito tempo. Então a preguiça de pensar faz isso, né? Quem tem preguiça de pensar, de planejar, de se organizar, realmente vai ter que estudar tudo para garantir que vai cair aquilo que ela estudou no vestibular. Mas quem tem essa paciência, não tem a preguiça de pensar, de entender o que é que cai, de fazer uma análise, quem não tem isso, poupa tempo. E aí a pessoa estuda só aquilo que precisa, né? Que é o trabalho que a gente faz aqui, que é separar para o aluno aquilo que ele precisa fazer. Né? Então é bem verdade isso, quando a mente não trabalha, o corpo padece. Foi bem mesmo o exemplo que você deu aí, né? No fim, os dois chegaram à mesma resposta, né? Pode ser aquele que precisa estudar exatamente tudo, não fez um preparo anterior, se organizou, ele acabou tendo que... A energia que ele gastou em si foi desnecessária, né? E essa energia, às vezes, custa saúde física, saúde emocional. Mental. Ô, Bruno, e um aluno que terminou o 3º ano agora do ensino médio,
ele vem, te manda uma pergunta, fala, o vestibular, o conteúdo é muito extenso, eu não vou dar conta. Como que ele dá conta? Como que é essa preparação? Como você faria a sua preparação hoje, saindo do terceiro ano do ensino médio? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Um aluno chega pra gente e fala assim, cara, o conteúdo é muito extenso e eu não vou dar conta. É um negócio interessante isso, né? Porque por que ele acha que o conteúdo é muito extenso? Porque tem algumas hipóteses, né? Uma hipótese é porque ele parou para pensar assim, poxa, o vestibular vai cobrar tudo que eu estudei até hoje. Eu demorei 8 anos no ensino fundamental, mais 3 no ensino médio para estudar isso. É difícil encaixar isso num ano, né? Então faz sentido ser muito extenso. Ou ele simplesmente não refletiu sobre isso, né? E ouviu tantas pessoas dizerem que é muito extenso e acreditou nisso. Que também pode acontecer, né? E aí tem um outro ponto que é o seguinte, dependendo do referencial, aí o conteúdo é extenso mesmo. Mas dependendo do referencial, não. Se você pensar que você não aprendeu nada no ensino médio, se esse aluno pensar assim, eu não aprendi nada nunca na minha vida, né? Eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei somar, eu não sei subtrair, eu não sei multiplicar, eu não sei dividir, aí realmente é bem extenso, né? Onde eu quero chegar? Que ao longo de toda a educação básica, ensino fundamental e médio, a pessoa estudou vários assuntos, estudou muito, ela viu muita coisa. Então, é só uma parcela daquilo que ela precisa aprender, né? Porque o resto ela sabe. Ela precisa talvez relembrar. Relembrar é muito mais rápido do que aprender do zero. E aí tem um outro ponto que é o seguinte, que o vestibular, ele tem uma cara, né? O Enem tem uma cara, o FUVEST tem uma cara, o ITA tem uma cara, e cai mais ou menos as mesmas coisas sempre. E o vestibular, a pessoa que elaborou o vestibular, eu já conversei com gente de várias bancas, né? E o que eles dizem que eles buscam na prova não é selecionar aquele aluno que é a exceção da exceção da exceção. É selecionar aquele aluno que refletiu, que teve um comportamento de esforço mínimo esperado no ensino médio, que consegue refletir sobre as coisas que acontecem ao seu redor, que tem uma capacidade de resolver problemas. Então não é ninguém fora do comum, entendeu? Então não é pegadinha, é coisa que a pessoa já viu, né? Eles não fazem eu não pensei numa palavra boa aqui para isso, mas eles não fazem para prejudicar os alunos que não estudaram ou que só para privilegiar alguns. Não, eles montam a prova para cair aquilo que é esperado que as pessoas saibam naturalmente, entendeu? E tem que lembrar também que o cara que fez a prova, ele não sabe, ele não lembra a matéria toda. Então não tem como eles, mesmo o grupo, pegar exatamente aquilo que as pessoas não sabem, né? Eles fazem a prova de um jeito que as pessoas vão passar. Só isso já reduz a quantidade de conteúdo que vai ser cobrada, a profundidade, né? E hoje, o material didático disponível, isso não é hoje, desde quando começou esse negócio de vestibular e material didático, o material didático ele é meio desenvolvido pensando em ajudar o aluno a fazer as provas, tanto do colégio quanto do vestibular. Então, assim, é muito esforço, tanto de quem faz a prova, quanto de quem ensina o estudante, para que a pessoa aprenda a matéria que vai cair na prova. Entendeu? Então, se chega um aluno desesperado, Bruno, é muita coisa, eu não vou dar conta, o que eu faço? Porque a quantidade de aluno que chega no cursinho tendo dificuldade em ler, fazer conta de subtração, de soma, multiplicação e divisão é enorme. Mas é num nível assim, eu sei que tem, mas é num nível de, sei lá, você pergunta para a pessoa,
374 mais 217, ela consegue colocar num papel e fazer a conta, entendeu? A maioria das pessoas conseguem fazer isso, que vão passar no vestibular. Então, nesse nível, se a pessoa está nesse nível, dá para ela aprender, né? O mais importante é chamar a pessoa para reflexão. Por que você acha que é muita coisa? Quais são os indícios que você tem que é muita coisa? Quantas vezes você já fez uma prova dessas? Então, o melhor é o aluno. Porque ele está desesperado quando chega na situação, né? Então, tem que chamar ele para reflexão, né? Ele está agindo só com o lado do cérebro das emoções, né? Quando ele fala isso. Tem que chamar ele para agir com a razão e falar, calma, vamos ver aqui o que é mesmo. Porque dentro do conteúdo que cai no vestibular, tem coisas que você já sabe. E nós vamos trabalhar aquilo que você ainda não sabe. E reforçar o que você já sabe. Então tem que trazer essa consciência para o aluno. E se o aluno não tem, aproveitar que ele está ouvindo agora, ele tem que ter essa consciência. Cara, não é tudo que eu vou cair. Não é tudo que eu preciso saber. Mesmo porque não cabe numa prova tudo, né? E aí, quando você olha para a prova ao longo do tempo, você vê que ela cobra mais ou menos os mesmos tópicos. Então você começa a treinar para aqueles tópicos que são mais cobrados, entendeu? Entendi. É interessante, né? Quantidade de vezes, às vezes, que a gente coloca, não, eu não sei nada sobre isso. Poxa, você nem tentou ainda. Você nem sabe o que você não sabe. Exatamente. É porque a pessoa está agindo só com o emocional, né? Exatamente. É tipo, eu tenho 2 filhas, né? E de vez em quando quando a gente tá almoçando, jantando, aparece alguma coisa no prato que elas nunca comeram ainda, né? Ainda acontece isso. Ou feito de uma forma que elas ainda não viram, né? Porque se você entrega para uma criança um prato com arroz, feijão, batata frita e carne, ela, entendi, isso aqui eu entendo. Estou acostumado a ver isso aqui na minha frente. Agora, se você faz, sei lá, um bife à parmegiana, ela não está muito acostumada a ver aquilo. Então ela está, o que é isso? E muitas vezes a primeira reação da minha filha é falar assim, eu não gosto disso. Como assim você não gosta? Você nunca comeu. Você não sabe o que é, o papai está te falando que é um negócio tranquilo, a mamãe está te falando. Como você vai gostar de uma coisa que você nunca comeu? E muitas vezes ela insiste, não gosto. Você fala, não, prova para você ver como é que é. Então, para criança, você faz isso. Às vezes, para criança, você tem que falar assim, não, prova, que senão você não vai tomar suco. Fala, tá bom, vou provar. Gostei. Vai lá e come o bife à parmegiana quase todo e pede para repetir. Mas a gente que já está... A gente ainda não sou mais adolescente, né? Mas o adolescente, ele já entende mais. Então, ele pode chegar e falar assim, não, tá bom, vou ver aqui. Me fala aí o que eu tenho que estudar. Tá, isso aqui eu já vi. Não, isso aqui eu não sei. Me explica. Aí vai lá e explica para a pessoa, entendeu? E um negócio que ajuda muito nesse processo, pensando no lado da criança, né? Por que a criança vai lá e resolve provar alguma coisa que ela não quer, nesse exemplo que eu dei? Porque ela conhece o suco e ela quer tomar o suco. Ela fala assim, não, tá bom, vou pagar o preço de experimentar esse negócio que eu não comi ainda. Eu tenho a possibilidade de falar não, né? Depois, na segunda, então eu vou provar. Se eu não gostar, eu falo não. Por quê? Porque eu estou vendo o suco lá na frente. Ela não faz essa reflexão toda, mas é assim, né, que funciona. O adolescente, ele não precisa, ele pode fazer essa reflexão toda. Cara, deixa eu ver aqui. Então, é importante ter alguém que vai chegar para o estudante e falar assim, comece por aqui. Aí, nesse processo, vai ter o arroz com feijão com a batata frita e o bife, que são as coisas que o estudante já conhece. Ele vai lá e fala, legal, isso que eu conheço. Opa, eu achava que não sabia 100%, agora eu tenho certeza que eu sei 10%. Então tem 90% aqui que eu ainda posso descobrir se tem algum conhecimento aí no meio. Aí depois ele vai andando mais um pouquinho, ele descobre que no final das contas o bife à parmegiana é a carne empanada, né? Carne empanada com queijo e molho de tomate, não é isso? Tá, eu conheço queijo, eu já comi molho de tomate, macarrão, a carne eu conheço também, só esse empanado aqui que eu não sei o que é, deixa eu descobrir. Aí alguém vai lá e explica, empanado é isso, é uma farinha que você envolve e tal. Tá, entendi. Agora eu já conheço o bife parmegiano.
Olha, que legal. Aquele conhecimento que eu achava que não tinha, na verdade, ele é subdividido em vários conhecimentos e só um pedacinho que eu não sei. Agora, eu aprendi esse pedacinho, eu sei o todo. Aqui era 10%, não é mais 10%, é tipo 40% dos assuntos ele já sabe, porque estão desse jeito. Né? Só esse processo já dá confiança para a pessoa continuar estudando e avançar. Então, se o adolescente não tiver, se o estudante, né, geralmente é adolescente, não tiver ninguém ali para dar aquele apoio e dar essa orientação, calma, vamos ver primeiro o que é, ele tem que conseguir fazer esse trabalho, né, que muitas vezes a gente não consegue fazer mesmo depois de adulto. Sim, a falta desse acompanhamento, né, para direcionar ele melhor, às vezes o medo de ter que rever aquilo que você não aprendeu na escola. Nossa, eu preciso disso de qualquer jeito para fazer o exercício. Sem esse acompanhamento acaba se tornando um desafio muito grande conseguir levar isso tudo. E tem um outro ponto que é o seguinte. Vamos lá. Muita gente passa no vestibular todo ano, né? Sim. Não é só meia dúzia de pessoas. É um monte de gente que passa. Mas tem muito mais gente que faz. Sim. Agora, dentro desse grupo de muita gente que faz, tem um grupo muito grande que não se prepara absolutamente nada para fazer. Né? Que vai na cara e na coragem, assim. E nunca estudou direito. Ou seja, está indo ali para passear. Né? Então, o número de pessoas que estão realmente competindo pelas vagas é bem menor do que o número de pessoas que se inscrevem. Tanto é que tem taxa de desistência no meio do vestibular. Né? Por exemplo, na FUVEST a taxa de desistência é 10%. No Enem é tipo isso também, 10%. No ITA é 40%. 40% nem termina a prova. Né? Porque o cara, tô perdido aqui. O que eu vim fazer nesse lugar, né? Vou economizar o dia da passagem. Então a pessoa precisa lembrar que a concorrência não é tão grande assim. E entre as pessoas que concorrem, muita gente faz. Então, assim, se muita gente fez, por que eu não vou conseguir fazer? Né? O que me diz que eu não vou conseguir fazer? Né? Eu tenho que ser muito pior do que a média. E a pessoa tem que fazer essa reflexão. Né? Como que eu era na escola? Eu era muito pior do que a média? Não, eu estava na média. Você estudava muito mais que a média para estar na média? Não, eu estudava quase nada. E estava na média. Então, beleza. Então, você está aí no grupo que vai passar no vestibular. Se fizer o passo a passo. Mas a Catarina passou no vestibular de primeira, tá? Mas quem que era a Catarina? Não, a Catarina era uma menina da minha sala que chegava todo dia um pouquinho mais cedo, já arrumava o local dela estudar, fazia todo para casa, lia a matéria antes do professor dar aula. Ah, tá, a Catarina era uma exceção. Nossa, só tinha Catarina, nunca conheci ninguém igual a Catarina. Óbvio, a Catarina vai passar. Mas o Bruno Werneck, o Bruno Lopes são pessoas normais. Pelo menos eu era, não sei quanto a você. Eu tomei recuperação no ensino médio. No ITA eu tomei recuperação. Né? Tem lá um negócio lá no ITA que é conceito insuficiente. Se você toma uma recuperação e não atinge uma nota muito alta na recuperação, aí eles colocam um carimbo de insuficiente para você, assim, na sua matéria. Fica lá no seu histórico. Eu tive quatro, né? Is no ITA. Então, eu não sou um cara fora do normal, entendeu? No ensino médio, a minha média no primeiro ano do ensino médio foi 8. Foi 7,966. Não, 7,699. Essa foi a minha média. Por que eu lembro disso? Porque eu fiz o cálculo e, na verdade, era para ser 7,966. E o pessoal preencheu errado e, por isso, eu perdi a vaga no curso técnico de eletrônica e fui para eletrotécnica. Né? Aí eu cheguei lá pro diretor e falei, poxa, eu vim aqui e era para fazer eletrônica, mas vocês me botaram eletrotécnica. O diretor falou assim, olha que ele era diretor, hein? Diretor com PhD, então ele falou assim, não, eu posso fazer um negócio para você o quê? Você faz o curso técnico de eletrônica aí também. Eu fiquei mais 3 anos. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. Né? Vou ficar aqui. Né? Não, e falei no início do segundo ano, ele falou assim, não, aí vamos fazer o seguinte, você termina de eletrotécnica e aí depois você faz o de eletrônica sem precisar fazer a prova. O que você acha? Eu não sei se ele falou isso sério,
ele era muito tapado. Agora, eu acho que ele falou assim eu acho que ele falou na intenção, não, beleza, eu vou falar isso aqui, porque se o Bruno, né, concordar com isso, significa que ele não vai conseguir nem terminar o curso, né? Porque é óbvio que não existe essa possibilidade. E também é uma possibilidade que, se ele refletir, ele não vai querer, né? Então foi bem mais inteligente que eu, mas sacaneou aí. Mas, enfim, o ponto é, não precisa ser nada demais para passar no vestibular, entendeu? Qualquer um pode passar no vestibular. Mas tem que querer. Né? Tem que querer. E aí, o primeiro passo para querer é ouvir. Então, não pode chegar assim, histérico. É muita coisa, muita matéria, vai cair tudo, nunca vi. Não. Pera aí, calma. Não quero ouvir ninguém. Então, beleza. Então, vai correndo, sai correndo. Hein? Não vai passar mesmo, não. Agora, não, tá bom, deixa eu ouvir. Tá. E tudo é assim na vida. Toda vez que você encontrar um problema pela frente, se você for atacar o problema de qualquer jeito, vai dar ruim. Porque a maioria dos problemas que existem já foram resolvidos por um número incontável de pessoas. Então você só precisa ir lá e descobrir como que as pessoas resolveram aquele problema. Entendeu? A maioria dos problemas é assim. Tem problemas que não foram resolvidos. Por exemplo, levar um carro para andar na Lua. Beleza, o Elon Musk está tentando resolver esse problema. Deixa ele resolver. Ele não precisa fazer o vestibular. Provavelmente ele não vai ter paciência para fazer. Ele vai sentar na sala, todos os professores vão ficar lá escutando ele falar alguma coisa, para ver se aprende alguma coisa com ele. Então, esses problemas, se você encontrar um problema que ninguém resolveu, provavelmente você não procurou o suficiente por gente que resolveu aquele problema, ou você está no lugar errado. Sai correndo, que não é para você, entendeu? Não é para você resolver esse problema, porque vai dar ruim. Problemas que nunca foram resolvidos são resolvidos às custas de muito sangue, muitas lágrimas, muita dor. Você tem que abrir mão de tudo. Entendeu? O vestibular não é um problema desses. O vestibular é um problema de solução conhecida já. Tem um irmão formado em matemática na UFOP, hoje em dia ele é professor do Instituto Federal. E uma época que ele estava doido tentando resolver, tem alguns problemas matemáticos que tem premiações, né, gigantescas, né? Ele ficava fissurado com os amigos deles na sala para conseguir resolver um problema. Se não me engano, dava 500 mil euros, algo de absurdo. Eles ficaram fritando e depois eles perceberam que foi um tempo que eles perderam. Eu tive uma experiência assim na época que eu estava fazendo cursinho, né? Que eu já tinha terminado o ensino médio, né? E apareceu lá para fazer a Olimpíada de Física, né? Eu falei, eu não posso fazer a Olimpíada de Física. Não, faz os problemas aí para você aprender e tal, vai ser bom. Para ver se você consegue resolver os problemas da Olimpíada de Física. Falei, não, tá bom, deixa eu ver. Eu olhei para a prova, assim, e aí eu perguntei lá pro coordenador, mas esse tipo de coisa aqui cai no ITA, assim? Ele falou, não. Então, para que eu vou... Qual que é a lição disso? É foco, entendeu? Por exemplo, você deu o exemplo do seu irmão. Claramente, ele não precisava estar procurando resolver aquele problema. É um problema tipo teorema de provar, teorema de Fermat, assim. Quando eu via um cara na minha turma, na faculdade, que de vez em quando aparecia um, né? Não, vou ver se eu descubro aqui o teorema de Fermat. Eu olhava para ele assim e falei assim, não, beleza. Vai na fé aí. Eu vou jogar FIFA. Porque é um tempo melhor aproveitado, entendeu? Vestibular não é um problema. Vestibular é um problema tipo passar de fase num joguinho. Você tem que treinar, ir lá e fazer, assim. A pessoa não pode ficar muito neurótica com essas coisas, não, porque senão ela cria um problema muito maior do que o que existe, né? Ela tem que usar a cabeça, né? Como que as pessoas... Porque é um problema resolvido. Então, várias pessoas tiveram um problema de passar no vestibular e conseguiram resolver esse problema. Outras pessoas não. Existem dois tipos de pessoas, basicamente.
Né? Os que querem passar no vestibular e os que não querem. Porque ou a pessoa quer ou ela não quer. Ah, quero mais ou menos. Não quer. Ou quer. Vai ficar um dos dois. Você pergunta para a pessoa, você quer passar no vestibular? A pessoa fala, não, tem 3 lá que não sabe. Mas vamos excluir os não sabem. Beleza. Entre a galera que quer passar no vestibular, tem a galera que estudou e a que não estudou. Né? Tem uns que estudaram pouco, vamos dizer que estudaram também. Mas tem gente que nem pegou em nada para estudar especificamente para o vestibular. Tá? Entre aquela galera, entre aquelas pessoas que estudaram para o vestibular, de alguma maneira, tem os que passaram e os que não passaram. Esse aí, beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Eu quero estar em qual grupo? Vamos supor que eu queira estar no grupo dos que passaram. Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Eu quero estar no grupo dos que passaram? Quero. Dado que eu quero estar no grupo dos que passaram, faz sentido eu fazer o quê? Aquilo que as pessoas que não passaram fizeram, aquilo que as pessoas que passaram fizeram, ou descobrir um novo jeito de passar? E por aqueles que passaram. Onde que eu vou aproveitar melhor o meu tempo? Dado que o meu tempo é uma quantidade limitada, assim, eu vou viver aqui só um pouco de tempo. Né? E a maioria dos problemas são assim, entendeu? Quando você encontrar um problema, tem gente tem 2 tipos de pessoas que encontraram aquele problema tem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que encontraram aquele problema pela frente e as que não encontraram. Dentro desse grupo dos que encontraram, tem 2 tipos de pessoas, os que resolveram e os que não resolveram. Você quer resolver. Você tem que fazer igual quem? Aqueles que já resolveram. Basicamente, existem 2 tipos de pessoas no mundo, entendeu? Para tudo. Tem as pessoas que gostam de futebol e as pessoas que não gostam de futebol. Tem as pessoas que gostam de carne e as que não gostam de carne. Tem as pessoas que gostam de esporte e as pessoas que não gostam de esporte. Para tudo, existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aí você pode ir quebrando assim, entendeu? Entre as pessoas que passaram no vestibular, tem as que passaram estudando muito e as que passaram estudando pouco. Você quer fazer igual qual? As que passaram estudando pouco, obviamente, claro. Né? Porque ninguém é bobo de querer ficar estudando muito. Né? Muita energia. Aí a pessoa tem que fazer isso, entendeu? É bem simples, na verdade, resolver qualquer tipo de problema. Porque tem problema assim também que só pessoas numa condição muito específica conseguiram resolver. Você tem condições de resolver aquele problema? Não. Então, vai resolver outro. Você encontrar um problema do seu tamanho, né? Não procurar algo gigante, tipo o Steve Jobs. Eu tenho que, de alguma forma, ele fala isso na biografia dele, de alguma forma eu tenho que colocar a música tocar no iPod desse tamanho. Ou será que alguém já fez isso? Foi lá pro Japão, encontrou a Toshiba e Zero. Poxa, por que eu vou gastar tempo e energia se já tem alguém fazendo isso muito bem? É só fazer mais ou menos igual, né? Então. Até o Steve Jobs copiava, né? Principalmente. Os caras vão fazendo isso. Às vezes tem gente que compra pronto, né? O Mark Zuckerberg, ele pegou lá a ideia dos caras do Facebook, aí fez, né? Porque também, se ele fosse entregar para os caras, tinha virado outra coisa. Ele falou, eu vou fazer isso aqui. Aí depois estava tendo problema, ele falou assim, vou comprar aqui o Instagram. Ele nem resolveu o problema, né? Ele foi lá e comprou a solução, né? Que também é resolver, né? Não que você tem que comprar uma vaga. Não, mas tem muita gente que faz isso e não tem nada de errado. Quer ver? Eu quero fazer medicina. Tem uma faculdade de medicina que é super fácil passar. Custa 10 mil por mês. Beleza, vai lá e paga os 10 mil e faz a faculdade. Né? Opção, né? Às vezes a pessoa tem, mas se a pessoa não tiver, ela tem que arrumar outro jeito. Essa conversa não está muito assim direcionada igual as outras, né? Está bem caótica. Foi. Então, esse aluno que ele conseguiu... tem uma dúvida? A Dinda perguntou, eu não gosto de estudar sozinha, o que eu posso fazer? Ô Dinda,
Eu já ia dar uma resposta aqui que ia parecer mal educado. Senhor Dinda, então, se você não gosta de estudar sozinho, eu tenho certeza que ela já deve ter pensado assim, precisa encontrar alguém para estudar, né? E isso é fato, ela tem que realmente encontrar alguém para estudar. A resposta que eu ia dar é assim, encontra alguém para estudar com você. Mas tudo bem, essa resposta é idiota, né? Não vai ajudar a pessoa em nada, né? Agora, acho que uma resposta que pode ajudar a Dinda é a seguinte. Uma pergunta é como eu encontro essa pessoa, né? Como eu encontro essa pessoa? Ela tem que procurar ali entre o grupo de amigos dela, né? Se tem alguém que tem um objetivo parecido com ela. Então, ao invés dela procurar resolver esse problema de estudar com alguém, procurando alguém para estudar, faz mais sentido adotar a posição de eu não consigo estudar sozinho. Como que eu resolvo esse problema? A resposta mais óbvia é encontre alguém para estudar com você. E essa resposta é muito ruim, porque ela supõe que qualquer pessoa vai te trazer uma experiência positiva, um resultado positivo estudando com você. A resposta que eu acredito que faz mais sentido é selecione alguém para estudar com você. Né? E esse processo de seleção de alguém para estudar com você, ele tem que ser feito com muito cuidado, com muita transparência. Então, você realmente pode se abrir para várias pessoas, dizendo que você está procurando alguém para estudar, você está aberto a estudar com alguém, mas estabeleça algumas condições, né, para que vocês estudem juntos. Por exemplo, né, vamos supor que a Dinda quer estudar para o vestibular, mas ela tem muita dificuldade em matemática. Faz de conta, tá? Não sei. Estou só para dar um exemplo. Mas ela tem muita facilidade em biologia. Ela pode procurar alguém que quer passar no mesmo vestibular dela, que tem um pouco mais de facilidade em matemática e que tem um pouco de dificuldade em biologia. Né? Então, como que pode começar? Pode começar assim, olha, eu estou procurando alguém para estudar comigo, eu tenho muita facilidade em biologia e estou buscando alguém que tem mais dificuldade em biologia e tem facilidade em matemática. Né? Então, aí é bom procurar dentro do ciclo de relacionamento dela. Se a pessoa já terminou o ensino médio, às vezes está numa rotina de trabalho, assim já é mais complicado. Então, vale a pena procurar na internet também, né? Você pode encontrar... Existem grupos de estudo, né? E aí a pessoa precisa, ao invés de simplesmente procurar qualquer grupo, selecionar o grupo. Então, a resposta para a Dinda é o seguinte, olha, selecione alguém para estudar com você, faz um processo seletivo mesmo. Busca um monte de gente, tenta entender cada pessoa e fala assim, vamos estudar junto. Porque essa parceria de estudos é muito importante. Ajuda, né? A gente, quando a gente está sozinho, a gente anda uma certa distância. Quando a gente está acompanhado, a gente acaba andando muito mais longe, né? Então, a sugestão que eu dou é essa, selecione alguém para estudar com você. Aí, Dinda, a resposta do Bruno aí, com muita experiência aí pro seu lado, que estudou. Eu estudava muito com os outros. Assim, tem um cara que foi muito importante assim, para a ciência, que ele escreve no livro dele, né? No início de um dos livros dele, ele falou assim, se vi mais longe, foi porque estive sobre os ombros de gigantes. Né? E é um cara que, historicamente, assim, quem procura ouvir um pouquinho, escuta que ele era muito arrogante, né? Que foi o Newton. O Newton escreveu, está escrito lá no livro dele, Óptica, está escrito no início. Então você tem que procurar alguém melhor que você. Na verdade, não faz sentido você procurar pessoas para trabalharem com você ou para te ajudar a alcançar qualquer objetivo se essas pessoas não forem melhores que você, né? Você não ganha nada. Né? Tem que buscar gente melhor que você para trabalhar com você, né? O tempo todo. Bruno, voltando naquela questão se eu preciso estudar tudo no Enem, beleza, o aluno ele está estudando no cursinho, como que ele sente que, poxa, agora isso aqui é o suficiente para o vestibular, estou estudando, como ele encontra, para ele se sentir, tipo, agora eu estou preparado para o vestibular, para tudo que eu fiz durante o ensino fundamental, o ensino médio, que eu estudei no cursinho, agora eu estou preparado para o vestibular. Você sentiu isso? Tipo, agora eu estou preparado? Como que foi? Então,
a certeza de estar em condições de passar, assim, a gente nunca vai ter. Né? É um problema isso. E aí tem um jeito muito bom de resolver problemas, que é quebrar esses problemas em problemas menores. E resolver os problemas menores. E cada problema menor você quebra em outros problemas menores. Então, assim, para você estar pronto, vamos pegar um exemplo aqui do Enem. Para você estar pronto para ir bem no Enem, você tem que ter uma determinada taxa de acertos nas questões. O Enem está dividido em 5 provas. Matemática, suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, linguagem e suas tecnologias e redação, não é isso? Então, para eu ter uma média ali de 800 no Enem, eu preciso pegar todas as notas dessas 5 provas, somar, dividir por 5 e tem que dar 800. Ou seja, se eu tiver 3 notas de 800, se eu tiver as 5 de 800, deu. Agora, se eu tiver 3 800, uma que é 780, faltou 20, né? Eu tenho que ter uma que é 820 para compensar. Então, primeiro quebra o problema. Como que você está em cada matéria? Eu historicamente tiro mais de 900 na redação, né? Baseado nas redações que eu venho fazendo no meu cursinho, no meu sistema de correção de redação que eu contratei, ou com o professor que corrige minhas redações. Tem que ter alguém para corrigir suas redações. Eu historicamente tiro mais de 800 em matemática, eu historicamente tiro entre 750 e 800 em natureza, e vai por aí. Tá bom, então eu tenho um problema para resolver, por exemplo, em natureza. Onde? Prova de ciência da natureza tem questões de matemática, de química, física e biologia. Né? Eu tenho que descobrir ali, entre as várias provas do Enem que eu fiz, onde que eu tenho uma taxa de acertos menor para compensar. Faz de conta que seja física. Agora, quais são as questões de física que eu tipicamente erro no Enem? O Enem tem muita questão de eletricidade e mecânica. Faz de conta que eu estou errando muito de eletricidade. Eu tenho que ir lá estudar eletricidade. Né? Então, tem que ir quebrando o problema assim, em partes menores. Como que eu fazia? Tá? Era muito rudimentar, mas como que a pessoa deveria fazer hoje? Hoje você consegue encontrar as questões por tópicos. Né? E você vai estudando esses tópicos aos poucos nas listas de exercícios. Se tem um assunto que você está com mais de 95% de acerto na primeira tentativa nas listas de exercícios, você sabe aquela matéria. Então, para aquilo você está preparado. Se tem um assunto que você estudou e tirou ali uns 60% de acerto na primeira tentativa, bom, você já não está tão bem quanto o primeiro, né? Então precisa reforçar ali, entendeu? Você sabe que estará mais preparado quando tiver 95% de acerto naquele assunto, né? Que antes era 60%. Então vai lá e trabalha para melhorar aquilo, sabe? Uma coisa de cada vez. Eu falei muito sobre isso na semana da aprovação relâmpago, né? Que o conhecimento ele é dividido em blocos. E um bloco depende do outro. Só que dentro de cada bloco tem vários espaços para você preencher. Se você deixa espaço sem preencher, você tem lacunas. São as lacunas do seu conhecimento. E essas lacunas que você deixou em um bloco comprometem o seu aprendizado do bloco subsequente, do bloco seguinte. Subsequente é seguinte mesmo, né? Do bloco seguinte. Então, ao invés de você avançar, você passa mais um pouquinho nesse primeiro bloco, passa mais um pouquinho de tempo, cobre as lacunas e avança para o próximo. Se você tivesse feito o processo anterior, você ia deixar ainda mais lacunas no próximo bloco. Mas como você fechou todas as lacunas do primeiro, vão sobrar menos lacunas no segundo. Aí você gasta mais um tempinho ali para fechar todas as lacunas. No terceiro, vão sobrar ainda menos lacunas. O tempo que você vai gastar para fechar todas as lacunas é menor. Em pouco tempo,
você vai estar aprendendo tudo de primeira. Né? É importante medir o tempo todo para garantir que aprendeu. Então tem que medir cada pedaço. E se você estiver pronto em tudo, se você estiver pronto em cada um desses pedacinhos, você está pronto no todo. Né? E aí resolve um outro problema. O que é que as pessoas usam hoje em dia para atrair a atenção dos estudantes? Né? Porque o que atrai a nossa atenção é o lado emocional. Aquilo que toca o nosso lado emocional atrai a nossa atenção. A gente vai tomar uma decisão depois, mas geralmente o nosso lado emocional toma primeiro e a gente usa o racional só para embasar aquela decisão. Né? Tá bom. A maioria das pessoas não estudam. E tem que chegar lá no vestibular e fazer a prova. A pessoa tem consciência que ela não estudou. Ela fica nervosa no dia da prova. E aí, o que o mercado oferece? Não fique nervoso no dia da prova. E ensina para a pessoa técnicas de controle emocional, né? Ela ensina, automotivação. Vai ensinando um monte de coisa que é para tratar o sintoma. Agora, por que a pessoa está insegura no dia da prova? Porque ela sabe que ela não fez o que tinha que ter sido feito. E não tem emocional que resolva, porque se ela olhar para uma questão e começar a chorar, a questão não vai brotar a resposta. Então você trabalha um tempão, não trabalha direito, não prepara direito e procura um monte de solução que vai evitar que você chore na hora da prova. Mas o que você tinha que ter feito mesmo é estudado direito, entendeu? Então a pessoa precisa ter consciência disso e ela vai ter segurança no dia da prova se ela tiver estudado. Porque a principal técnica de reforço, de confiança para você fazer uma prova é: eu me preparei para isso aqui e eu tenho condições de vencer esse desafio. Mas isso só vale se a pessoa tivesse preparado. Porque se ela não tivesse preparado, né, não dá para você ficar mentindo para si mesmo o tempo todo, né? Dura só um pouquinho. Você comentou um pouquinho sobre esse preenchimento, né, de um conteúdo que depende completamente do outro. Vai direto para a terceira questão, que é o aluno que não se prepara, ele acaba fazendo algo na prova que se torna algo totalmente normal, que é chutar. Isso. Como evitar isso? Como evitar que o aluno chegue ali naquela prova, principalmente no Enem, que tem o TRI, se você chuta, vai dar mal para você. Vai. Como que ele lida com esse momento ali? Poxa, isso aqui, tanto na hora da prova como na preparação. Entendi. Porque se chegar na hora da prova, você não souber o que fazer, você tem que chutar mesmo, né? Não tem muito para onde correr, não. Agora, a prova tem 5 alternativas, outras tem 4, mas vamos pensar numa prova que tem 5 alternativas. Então, se você simplesmente chuta aleatoriamente, você vai acertar uma a cada 5 tentativas, né? Estatisticamente, assim, falando. Né? Então, a pessoa precisa, primeiro, conseguir restringir o número de alternativas que ela tem para chutar. Se você restringe de 5 para 2, você está em dúvida entre 2 alternativas, já é melhor, né? Você tem 50% de chance de acertar cada uma. Aí você perguntou assim, mas como que faz na preparação? Na preparação você não pode chutar. Nunca. Na preparação você precisa ser o mais verdadeiro. Você precisa ser 100% verdadeiro consigo mesmo. Então, se aparecer um problema na sua frente e você sabe a resposta, você apresentou a sua resposta e conferiu com a referência, né, com o gabarito, e viu que está certo, jóia. Agora, se você está de frente para uma questão e vai tentar alguma coisa para ver se acerta, um chute, é melhor nem fazer. É melhor pega aquele assunto e procura um jeito de resolver aquele problema. Pede para alguém te ensinar, procura uma resolução no livro, lê a matéria do livro, assiste um vídeo
e vai resolver aquele problema de verdade, até você ter 100% de certeza daquela resposta. Se a pessoa faz isso ao longo do ano, quando ela chega no final do ano, ela está preparada. Porque é assim, cara, tem um negócio que a gente precisa entender. A gente fica bom naquilo que a gente treina. Então, se eu treino o ano inteiro para chutar as questões, se eu estou sempre chutando as questões na minha preparação, então, vai que isso aqui dá certo. Vou fazer de qualquer jeito aqui para ver se vai dar certo. A única coisa que você vai aprender nesse período é tentar para ver se dá certo, é chutar, entendeu? Então, mas não é que você vai ficar bom de chute para acertar, não é isso que eu estou falando. Você vai só saber chutar, é isso que você vai saber fazer. Agora, se você treina para resolver os problemas, resolver as questões que aparecem, aí você aprende a resolver. E, às vezes, pela resolução, passa a eliminar alternativas absurdas. Você aprende a fazer isso. É diferente de aprender a chutar. Isso não é aprender a chutar, isso é aprender a eliminar alternativas absurdas. Aprender a chutar é simplesmente lá, marcar qualquer coisa, assim, pá. Se você faz isso o ano inteiro, a única coisa que você vai aprender a fazer ao longo do ano é isso, entendeu? É tipo concentração. Por que a gente tem tanta dificuldade em se concentrar? Porque a gente treina o tempo todo desconcentração. O tempo todo a gente faz isso. Olha só, a gente acorda, né, e senta no café da manhã para tomar o café com a nossa família. Ao invés da gente dar atenção para a pessoa que está ali, a gente vai pega o celular e fica mexendo no celular. Eu poderia concentrar a minha atenção na pessoa com quem eu estou tomando café e conversar com ela, mas eu escolho mexer no celular. Então eu estou me treinando para não concentrar. Aí eu falo assim, acabei aqui de tomar o meu café, agora eu vou assistir um filme. Então você tem a opção de ficar ali focado naquele filme, prestando atenção no filme. Mas o tempo todo você fica ali mexendo no seu celular, olha para um barulho que passa na rua, dá atenção para alguém que chega. Você está se desconcentrando o tempo todo. Então a gente passa o dia inteiro se desconcentrando. A única coisa que a gente consegue é aprender a ser desconcentrado. Não é verdade? Faz total sentido. Então, o que a gente tem que fazer? Treinar aquilo que a gente quer. Então, se eu quero treinar a concentração, eu tenho que treinar, me isolar para fazer uma coisa de cada vez. Né? Aí eu tenho que desligar o celular, eu tenho que fechar a porta, eu tenho que tapar os ouvidos. Se a gente começar a treinar concentração conscientemente, dia após dia, o tempo todo, a gente vai aprender a se concentrar. Mas se continuar desse jeito, a gente só aprende a ser desconcentrado. E no vestibular a mesma coisa. Né? Uma boa preparação faz uma diferença. Você guarda uma energia absurda para depois que você for aprovado, você gasta energia com outras coisas. E durante, né? Porque se eu tenho 2 horas de estudo concentrado, rende muito mais do que 4 desconcentrados. Só que essas 4 desconcentradas eu também não consigo fazer mais nada. O máximo que eu consigo é me distrair no celular, num brinquedinho, qualquer coisa. Mas se eu consigo concentrar 2 horas, sobram 2 horas para fazer o que eu quiser. E aí, nesse tempo que eu quiser, eu fico com a cabeça boa, entendeu? Pronto para aprender mais. Consigo até ficar à toa olhando para o tempo assim. De tão eficiente que eu fui no tempo que eu estava ali focado para estudar. Ô Bruno, a gente já está chegando aqui no fim. Eu quero fazer uma recapitulação daquilo que a gente falou, das 3 dicas principais que a gente deu nesse episódio. Eu percebi aqui que teve algumas dúvidas relacionadas ao livro, quando a Sabrina perguntou se é recomendável usar o livro quando você estiver estudando no quadro online. Você recomenda? Como que é? Porque eu sei que você comentou em alguns episódios anteriores sobre isso. Olha, independente da maneira que a pessoa estiver estudando, o livro
O livro permite que a pessoa aprenda na velocidade de leitura dela, basicamente, né? E na capacidade de concentração. Para quem está fazendo um cursinho online, onde a pessoa pode voltar e ver a aula de novo, é bom ter o livro assim para ver exemplos, né? Mais exemplos, ter mais exercícios para fazer, ler a explicação de uma maneira, ver a explicação de uma maneira diferente. Mas não é um negócio que precisa, assim. Eu tenho conversado muito com os nossos alunos que passaram agora no vestibular, né? E nenhum deles mencionou que pegava livro, que precisava de livro. Eles falavam que estudava pela plataforma, né? Isso me leva a crer que não precisa. Mas cada aluno é um aluno, né? A pessoa vai descobrir ao longo do processo. Melhor é começar agora para descobrir se vai ter um grande diferencial assim estudando com o livro, né? A pessoa precisa testar. Ela começa estudando do jeito que ela acha que vai ser seguro para ela, que ela tem confiança. Daí um pouquinho ela faz um teste. Isso aqui eu não vou ver no livro, não. Eu não vou ler a teoria no livro, não. Eu vou fazer os exercícios, depois eu tento fazer os exercícios do livro. Se deu certo, ela, olha, eu não preciso ler no livro. Ela vai descobrindo, entendeu? Entendi. Então, não tem uma resposta geral para essa pergunta. Depende do perfil da pessoa. Tem muita gente que entra no quadro e que assiste pouca aula, faz todos os exercícios e tira muita dúvida. Tem muita gente que faz poucos exercícios, mas assiste muita aula. Esses acabam tendo menos sucesso e acabam estudando mais. Ou seja, é ruim de todo jeito. Tem muito aluno que estuda por livro e entra no quadro só para fazer exercício e tirar dúvida. Não assiste aula nenhuma. Né? Tem aluno que precisa fazer 2 anos, no primeiro ano faz tudo, aí no segundo ano faz só algumas coisas. Então é difícil dar uma resposta assim, né? O que a gente mediu e viu que funciona melhor, que dá mais resultado, o aluno que tem mais resultado é o que faz todos os exercícios. Né? Acho que é até meio óbvio isso, né? Porque no dia da prova cai mesmo em exercício, então a pessoa precisa fazer os exercícios. Não importa muito como que ela estudou, não. Se ela conseguir fazer os exercícios e acertar, ela vai ter aprendido e vai estar treinada. Né? A gente falou, vamos tentar fazer uma recapitulação que você falou, né? No início não desesperar na frente do problema. Precisa estudar tudo? Peraí, analisa primeiro o que você precisa estudar. Essa foi a primeira, né? A segunda teve algum momento que eu falei para quebrar o problema em pedaços, que seria a segunda ou a terceira? Seria a segunda. A segunda, né? Para quebrar o problema em partes, e cada problema você consegue quebrar em problemas menores, né? Uma matéria você consegue dividir em teoria, exemplos, exercícios. Uma lista de exercícios você consegue dividir em vários exercícios. Um exercício você consegue dividir em várias partes. Dá para fazer isso. E a terceira é essa questão de... Aí eu me perdi, assim. Seria o quê? Seria focar? Focar naquilo ali que você está fazendo, né? Que é mais nessa linha da concentração, né? Treinar aquilo que você quer fazer lá na frente, né? Porque, afinal de contas, você vai ficar bom naquilo que você treinar. E com essas dicas aí, o aluno, se ele seguir como as outras, ele consegue aquele 800, não é, né, Bruno? Consegue, né? Porque, olha só, eu até dei um exemplo, né? Da pessoa separar as disciplinas e ver o que ela precisa melhorar para chegar nos 800. Porque se ela tiver com o mínimo de 800 em cada uma delas, a chance dela ter 800 lá no final é muito grande. Então, esse lance de quebrar o problema em partes faz toda a diferença para alcançar os 800. O primeiro caso assim, de não desesperar no problema é o primeiro passo para você encarar um problema. Você não pode desesperar na frente dele. Né? E a pessoa vai ter que fazer isso na vida. Então, não é só para o 800, não é nem para tudo. E o terceiro é a questão do foco, né? E da concentração. O tempo focado e concentrado vai render muito mais. Se você sabe o problema que você tem que resolver, se você sabe a disciplina que você tem que tirar mais de 800, que você ainda não atingiu o mínimo esperado, os 800,
e você consegue focar naquilo, é natural que você tire os 800. Né? Isso aí, então, gente. Esse foi o episódio 8. Recomendo muito que vocês assistam os anteriores, porque tem muitas dicas, elas são muito valiosas, fazem um diferencial muito grande. Tenho que agradecer a participação de vocês, que hoje foi bem bacana, bem intensa. E ficamos por aqui. Até logo. Um abraço. Um abraço, então, para vocês, e semana que vem a gente está aí de novo, Deus quiser.